Bom dia! Hoje, aqui mais um dia na presença do Senhor. Hoje minha esposa teve uma folga, né? Mas estou aqui para juntos a gente poder pensar a respeito dos salmos, pensar a respeito do que eles podem nos ensinar. Particularmente hoje, falar de um salmo que tira algumas lições muito especiais para nós, Salmo 54. E você que está chegando é muito bem-vindo. Eu estou agora aqui tentando acionar os meus, ver se eu consigo ver aqui quem está comigo, né? Mas hoje não vai dar, queridos, porque novamente, quando eu estou gravando sozinho, então olha só como eu preciso da minha digníssima esposa e o celular dela por perto também. Mas olha, todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. E nós agradecemos a Deus aí pela oportunidade de estar toda manhã pensando juntos a respeito desses salmos e também alinhando a nossa vida a Deus. Toda manhã levantando e experimentando essa graça do Senhor e a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Então, eu queria já passar para você que nós vamos ler esse Salmo 54 e tirar algumas lições especiais dele. Diz assim o Salmo 54: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração. Ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio. É o Senhor quem me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos. Extermine-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias. E os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Esse salmo, assim como o Salmo 53, é uma sequência na vida de Davi. Davi estava vivendo um momento difícil com relação a Saul. E Saul estava perseguindo Davi. Em 1 Samuel 22, o que acontece é que Davi vai até aquela famosa caverna de Adulão e lá ele reúne homens para a batalha. Na verdade, ele reúne um grupo de pessoas improváveis. Eu diria para você improváveis porque são gente das diversas formas. Olha, se você der uma olhadinha, Gatilda, você vai me ajudar hoje ou não vai me ajudar? Né? Não, não vai me ajudar. Olha lá, 1 Samuel 22 diz assim: Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, e também a sua família, a família do seu pai, se juntaram a ele. E a partir dali, esses homens, junto com Davi, vão tentar sobreviver por aí, né? E porque o rei Saul queria matá-lo. A coisa mais interessante dessa história é que esse salmo é construído em cima disso. Ele vai dizer a respeito dos seus inimigos e ele vai pedir para que o Senhor esteja o salvando e o defendendo do poder, com o seu poder. Poder de Deus ao invés do poder de Saul. Saul foi com seu exército para querer matar Davi. E no meio disso tudo, olha só que coisa interessante. Davi ouve de Deus algumas direções do que ele tinha que fazer. Ele fica sabendo que a cidade de Keila, os keilitas ou queileus, estavam sofrendo um ataque dos filisteus. Então ele vai e pergunta a Deus, e ora a Deus. Diz: Senhor, tem que defender esse povo? E o Senhor: sim, vai lá que eu vou dar os filisteus nas tuas mãos e vou livrar o povo da cidade de Keila, né? E vou dar na sua mão os filisteus.
E Davi vai lá com esses homens, esses improváveis, e vencem essa batalha. Porque Deus o ordenou fazer. Porque Deus o mandou lutar essa batalha. Ele vai e vence. Só que depois a história vai contar que o povo de Keila vai entregar Davi para Saul. Vai caguetar, vai trair Davi. E versículo 10 de 1 Samuel 23 diz assim: então o Davi orou. E ele pergunta claramente o que ia acontecer, né? Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? e aí depois Deus diz, sim, entregarão. Veja só, o Salmo faz a história que ele está inserido. E ele está inserido ali dizendo, Senhor, olha só, me defende. Porque até os que eu defendo não me defendem. Até os que eu luto por eles não me defendem. Depois, Davi é traído também, os zifeus do deserto de Zif. Trai Davi, de maneira muito entrega Davi para Saul. E nessa entrega, né, ali no versículo 19, alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá, Davi está escondido entre nós. E aí Saul vai até eles para tentar matar Davi. Mas aí vem o livramento de Deus. Quando Saul chega para matar Davi, e com certeza seus homens também, um mensageiro chega e diz assim, olha, os filisteus estão nos atacando. Então a Bíblia diz que Saul teve que deixar Davi e ir lutar com os filisteus. E Deus novamente dá o livramento. E o versículo 14 de 1 Samuel 23 vai dizer assim, dia após dia, Saul procurava Davi para matá-lo, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. É por causa disso que o Salmo 54 fica cheio de sentido nessa manhã. Primeira lição que nós tiramos disso, Deus usa improváveis. Deus usa pessoas que a gente diria, mas Senhor, situações, circunstâncias improváveis. Davi não venceu os filisteus, um terrível exército de Saul. Ele não venceu com o exército preparado. Como Deus dos exércitos, ele usa as armas dele. As lógicas das vitórias de Deus no povo de Israel não são lógicas humanas. Uma vez com Josafá, ele diz que não precisava mandar os exércitos, era só pedir para o povo marchar, cantar, tocar os tambores, flautas e celebrarem e adorarem a Deus. Enquanto eles estavam... O sinal esteve fraco aqui, ele caiu, e eu sei que vocês não estão conseguindo comunicar comigo, mas eu estou aqui, tá? Voltando à nossa conexão aqui, tá? Muitas vezes, então, eu estava dizendo dessa maneira como Deus nos dá vitória, de maneira improvável. Aí aquele exército os 3 exércitos que estavam contrários a Josafá começam a brigar entre si, enquanto o exército de Josafá estavam cantando. O povo estava adorando e servindo ao Senhor. Dá para olhar a vitória de Davi junto ao Golias. Saul então diz, vamos colocar todas a vestimenta em você, a minha armadura, a minha espada, o meu escudo, para que você seja protegido e você possa matá-lo. E ele diz, olha, nada disso, eu quero minha funda e as pedrinhas e a gente vai resolver isso. Às vezes nós estamos muito preocupados como Deus vai resolver o problema, como Deus vai nos dar vitória. Mas aqui Davi tinha a única arma, que é a arma mais poderosa, uma dependência de Deus em tudo. Em vários momentos do texto vai dizer, e Davi orou, e Davi consultou o Senhor, e Davi pediu o colete sacerdotal para orar ao Senhor. Davi entendia que o segredo da vitória não estava no exército,
e nem nas armas, mas estava na dependência de Deus. O que Deus colocou na sua mão, o que Deus permitiu que você tivesse, então usa isso. Mas também dependa de Deus. A pergunta de Davi é: eu devo ir lutar contra os filisteus? E talvez essa batalha nem era dele. Era a batalha, quem tinha que enfrentar os filisteus era o rei de Israel, que era Saul. Mas ele entende, né, que precisa perguntar ao Senhor. E o Senhor diz: vai. Essa é a coisa mais fantástica no meio das lutas e das dificuldades. Mesmo que você está sendo traído, mesmo que você está vivendo um momento difícil, não deixe de consultar, de ter a tua intimidade, a tua proximidade com Deus, porque ela é que vai te alimentar nos momentos das grandes lutas. Consulte ao Senhor, ore ao Senhor. E aqui a gente vê Deus dando livramento. E isso desfrute do livramento, né? A Bíblia vai dizer lá que em tudo isso Deus livrou Davi de Saul, até o ponto de mudar, né, a perspectiva de Saul. Saul estava focado em destruir Davi, e nesse ínterim vem o mensageiro dizendo que, olha, vamos lutar contra os filisteus. Então nessa manhã, queridos, usando esse salmo aqui, a gente pode tirar algumas coisas. Versículo 4. Certamente Deus é meu auxílio. É o Senhor quem me sustém. Que verdade mais absoluta que eu queria deixar para você nessa manhã. Deus é quem me sustém. Deus é o meu auxílio. E Ele pode usar armas e situações e circunstâncias e pessoas improváveis, como usou aqui. Mas Ele é a razão da minha vitória. Não são os meus bens, não são as minhas articulações, não são os networkings, não são as minhas capacidades, não são os meus contatos, não são os meus amigos, não são os bens que eu adquiri. É Deus. Ele é o que me sustém, que me fortalece. E aí, a gente deve nessa manhã ter o mesmo sentimento do salmista Davi. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. E quando Davi disse isso, ele dizendo que o Senhor livrou de todas as minhas angústias, e você agora está sabendo o que esse salmo, qual é a base desse salmo, que é 1 Samuel 23, as traições e o momento difícil de ser perseguido de uma coisa que ele não fez, é no meio desse contexto que ele vai expressar: Deus é bom. Porque Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Nessa manhã eu queria orar por você, e quero te pedir perdão, você deve estar chegando aí e eu não estou interagindo com vocês, porque como eu estou gravando só com o meu celular, e eu não sei o que acontece com o meu celular. Quando eu gravo ele assim, ele não sai, não aparece os meus comentários, quando eu gravo na horizontal. Tem que aprender talvez aí as tecnologias. Mas depois eu vou olhar os comentários, se tem algum pedido de oração, se tem algo que eu preciso mencionar. Então eu vou dizer de alguns aqui, né, que a gente está orando. E lembrando que nasceu o Ben. Ben é o filho do Vinícius e Natália, um casal muito querido da nossa igreja, os pais do Liam, né, do Liam, e agora já vem o Ben, né? Então o Ben nasceu, está bem tranquilo, muito, né, muito fortão, nasceu com 4,5 kg, parabéns aí à família, e a gente fica muito feliz com isso. Também nós temos aí algumas grávidas, né? A Mariana está grávida, a Priscila está grávida, né? A Cris da nossa célula está grávida de gêmeos, e tem algumas queridas aí esperando para a chegada dos bebês, que o Senhor esteja abençoando esse tempo também. Vamos continuar orando pela Martina, né? Nossa gatinha maravilhosa, aí filha da Kathleen e neta da Norma, que o Senhor esteja revelando aí o que está acontecendo com ela, né? Que o Senhor mostre e também traga cura completa. Continuar orando pela minha tia Luzia, que está com Covid,
né? E está internada, foi entubada para poder não ficar tão agitada também, sedada. Continuar orando pela Andréia Tiburcio. Andréia Tiburcio está tudo certo agora, vai fazer a cirurgia dia 24 e a gente colocar em oração. E os outros pedidos, queridos, tantos aqui, né? A Lia com a questão da cirurgia, a Márcia, né? A Gilsara, a Fernanda, minha sobrinha, que também está com câncer, a Margot, o Paulo Luiz, o César, a Jandira, esses aqui, o Tiago, né? O Wagner, esposo da prima da Lúcia também com câncer, né? Quem mais aqui que está vivendo esse momento difícil? O pai da Gilsane também está com câncer, né? Isso. Tantos aqui, queridos. Mas eu queria colocá-los diante do Senhor e você também orando. Que o Senhor esteja te dando neste dia essa característica de estar crendo que Deus não precisa de nada para dar vitória para a nossa vida. Nada. Inclusive, quando Ele criou o mundo, Ele criou da voz dEle, né? Ele não precisou de nada. Então, não precisa ficar angustiado dizendo como é que Deus vai resolver essa questão. Ele não precisa de nada que seja lógico. Ele pode usar situações e circunstâncias e pessoas improváveis. Ele usa qualquer um. E aí a gente vê o livramento do Senhor, porque a glória é dada a Ele e não aos homens. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante do Teu altar a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. Eu quero colocar a vida, Deus, de pessoas que estão pedindo e clamando em nome de Jesus por uma vitória do Senhor, por um milagre do Senhor, por uma graça do Senhor. Pai, tem queridos enfermos e o câncer tem sido, Deus, tão doloroso aqui nas nossas orações, porque ele tem atingido um número tão grande de pessoas quem amamos. Senhor, nós clamamos pela vida desses queridos, que o Senhor toque com a Tua mão de poder e traga cura sobre eles. Nós colocamos, Senhor amado, essas nossas irmãs que estão grávidas, ó Deus, e a gente está muito feliz com essas queridas, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, protegendo a saúde delas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo nascimento do Ben, que é uma alegria, Senhor, para o Vinícius e para a Natália, e para a vovó também, que está feliz com a vinda dele, e para o Lian também, para o Lian, Senhor, que é o irmãozinho. Oh Deus, muito obrigado por tudo isso, por essas grandes bênçãos. Mas nós também clamamos por aqueles que estão vivendo um momento difícil, ó Deus, financeiro, no lar, no relacionamento. Ah, Senhor, assim como o Senhor livrou Davi das mãos, ó Deus, dos queileus, dos queilitas, livrou da mão dos ifeus, livrou da mão de Saul, Senhor. Ah, Senhor, nós cremos que não há inimigos que o Senhor não possa nos livrar. Deus, dá a Tua vitória, porque o Senhor é o que nos sustém, e nós cremos que o Senhor é quem cuida de nós, e que o Senhor usa coisas improváveis, porque o Senhor ama os Teus servos, e o Senhor dá vitória a eles. Pai, que o livramento do Senhor venha nesse dia, sobre a vida desse querido, dessa querida, e que de forma muito especial, ele celebre ao Senhor nessa manhã, meu Deus, e nesse dia, os grandes livramentos e os cuidados do Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Em especial agora, Senhor, eu quero colocar também diante do Teu altar a Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada nessa terra. Que nesse tempo, ó Deus, de pandemia, que a Sua igreja se levante, ó Deus, para ser relevante no meio dessas nações. E, Pai, que aonde haja necessidade de pão, que a Tua igreja seja agência, ó Deus, do reino ali. Onde há necessidade de um ouvido amigo, que a Tua igreja seja isso, Senhor. E que nós possamos nos levantar no meio dessa pandemia
como luzeiros, como referenciais do Senhor, para dizer: Deus é bom e algo do Senhor nós viemos entregar aqui. Senhor, usa o teu povo espalhado nos diversos lugares para que isso aconteça. Eu oro também, Senhor, pelos nossos líderes, pela nossa nação, no momento de convulsão, Senhor, política, ideológica. Senhor, nós clamamos, tem misericórdia da nossa nação. Nós pedimos a tua bênção pelo nosso presidente eleito, Senhor, e os seus ministros e a sua liderança, que o Senhor os dê sabedoria, discernimento, para serem agentes pacificadores no meio desse momento tão difícil. Senhor, eu oro pelo Congresso Nacional, dividido entre Senado e Câmara, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, traz, ó Deus, sobre aqueles homens e mulheres o temor do Senhor, para que eles possam pensar, ó Deus, na viúva, no pobre, no necessitado, naquele que precisa que alguém pense por ele, cuide dele. Eu sei que é o Senhor quem faz isso, mas o Senhor usa, como aprendemos aqui nessa manhã, o Senhor usa os improváveis. E o Senhor sabe o descrédito que os nossos políticos têm. Então, Senhor, que sejam eles os improváveis, que o Senhor possa usar para poder ter misericórdia, para chegar lá na ponta do necessitado, desse país, ó Deus, que sofre tanto nesse momento, com tantas mortes, Senhor, não só pela Covid, pela dengue, por tantas outras circunstâncias e outras doenças que têm assolado o nosso país. Senhor, tem misericórdia e usa, mesmo que seja improvável, ó Deus, o nosso Congresso, o nosso Judiciário e o nosso Executivo. Tem misericórdia, Senhor, e livra-nos. E nós oferecemos louvor ao Senhor e glórias ao teu nome. É assim que oramos nesse dia, pedindo que o Senhor renove a nossa fé, para continuar crendo que o Senhor é o Deus que faz, para a glória do teu nome, mas para o bem-estar dos teus filhos. Assim como o Senhor livrou Davi, o seu amado, o Senhor também nos livra, que somos amados teus também. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, só dando então um pequeno aviso, lembrando você, hoje, se você está dentro daquela faixa etária de 13 a 59 anos e você pretende participar do culto presencial, que está sendo retomado agora, dia 21. Dia 21, domingo agora, nós vamos retomar os nossos cultos presenciais. Por enquanto será apenas um culto pela manhã, às 10h30. Mas é necessário que você faça a sua inscrição, porque nós temos apenas 60 lugares e eles precisam realmente que você escreva, para que você não crie aquele problema de chegar lá e não ter mais vaga. Então, o que eu preciso que você faça? Você precisa mandar um WhatsApp para a secretaria da igreja, o telefone da igreja, um WhatsApp. O número é 988690362, dizendo o seu nome e a sua idade. Se você vai com a sua esposa, Lembrando que crianças até 12 anos não podem e idosos e pessoas acima de 60 anos também não. Os idosos são por causa do decreto-lei, tanto estadual quanto municipal, e a recomendação da OMS. Assim como aqueles queridos com comorbidade, ou seja, hipertensos cardíacos e tal. Quem está com histórico, com a sua saúde abalada por causa disso, por causa de algumas comorbidades, é recomendável que não vá. Mas se você não tem nada disso e queira ir, então você sabe que é o seguinte, você precisa então mandar esse WhatsApp para a igreja, 988690362. E, com isso, você vai dar o seu nome e sua idade e você está inscrito para o culto. Chegando lá, você vai ser medida a sua temperatura. Se você tiver com temperatura 37,5, você pode entrar. Acima disso, nós vamos recomendar que você volte porque você está com quadro de febre. Segundo, você vai ser higienizado as suas mãos. Você vai entrar no templo com máscara. Você tem que trazer a sua máscara. Você vai ficar com ela todo o tempo do culto. Não será permitido
circulação no templo e nem fora do templo, durante o culto e depois do culto. É simplesmente para que você participe do culto, depois você vai sair e vai para o seu carro. Não vai haver aglomeração, nem utilização de outros ambientes da igreja, apenas o ambiente de culto do nosso templo. Temos então 60 vagas para isso. Então, queridos, queria fazer esse aviso, né? Para que você saiba que nós estamos seguindo os protocolos, para que a gente possa apenas espalhar a mensagem e não espalhar o vírus. Esse é o recado de hoje. Que Deus abençoe, querido, uma manhã abençoada, um dia abençoado e um bom final de semana para você e até segunda-feira, em nome de Jesus.